Decisão bombástica no INSS. Nós estamos acompanhando, eu estou compartilhando com vocês, surgiram muitas dúvidas. Você pode estar perdendo dinheiro aí todos os meses e nem sabia disso. Acabou de sair uma decisão que vai afetar a vida de milhões de brasileiros e brasileiras no INSS. Se você ou alguém da sua família recebe benefício por não conseguir trabalhar, precisa saber disso agora mesmo. Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou contar para vocês o que pode mudar completamente a sua situação financeira. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe a cada um de vocês que acompanha o canal Drone Diário. Se você tiver alguma dúvida, já aproveita a oportunidade, participe, deixando aqui o seu comentário, a sua participação. Só não esquece de compartilhar esse vídeo para ajudar. Muita gente está recebendo menos do que deveria e não sabe que tem direito a mais. Nós estamos falando de uma diferença que pode chegar a centenas ou até milhares de reais por mês. Imagina descobrir que você tem direito de receber 40% a mais do que está recebendo hoje. É isso mesmo, você ouviu, são 40% a mais, ou seja, quase a metade a mais do que você está recebendo. Sim, existem casos que eu mesmo acompanhei aqui dessa mesma maneira, pessoas que tinham esse direito, tem aposentado que está recebendo menos dinheiro do que recebia quando estava afastado temporariamente. Isso mesmo, quem está aposentado definitivamente está ganhando menos do que ganhava quando recebia auxílio-doença. Parece loucura, mas é exatamente isso que está acontecendo. Como pode uma pessoa que não vai mais conseguir trabalhar nunca mais receber menos do que quando tinha chances de retornar ao mercado de trabalho? A situação é tão absurda que chegou até o Supremo Tribunal Federal, e é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Então já deixa aquele like, aquele joinha da confiança e vamos juntos entender. Sabe o que é o Supremo? O Supremo é o mais importante tribunal do Brasil, onde os ministros decidem sobre as leis mais importantes do país. Eles estavam analisando, estavam estudando se essa redução no valor da aposentadoria por invalidez é justa ou não. Vamos lá. Um dos ministros, o Barroso, que é um dos ministros mais importantes do Supremo, acabou de dar uma decisão sobre o assunto. Essa decisão saiu agora, no mês de setembro de 2025. É a decisão que vai afetar milhares de pessoas que estão aposentadas por invalidez ou que vão se aposentar no futuro. Se você está nessa situação, precisa entender o que aconteceu e a partir de agora acompanhar o canal para que nós possamos juntos trazer essas informações. Então, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, já aproveita a oportunidade e inscreva-se agora. Ative o sininho das notificações porque é de graça. Eu vou explicar de um jeito simples. Antes de 2019, quem se aposentava por invalidez recebia um percentual de 100% da média de todos os salários de contribuição ao INSS. Você não entendeu errado, não. 100%. Ou seja, recebia um valor integral das contribuições. Era justo, não é mesmo? A pessoa não consegue mais trabalhar. Pelo menos recebe um valor total de contribuição para a vida toda. Depois de 2019, depois do governo Bolsonaro, tudo mudou. Veio a reforma da Previdência e disse que quem se aposentar por invalidez agora recebe 60% da média de salários, mais 2% para cada ano de contribuição acima de 20 anos. Na prática, isso significa que a maioria das pessoas perdeu 40% do valor que deveria receber, quase metade do valor. Eles dizem que é para não incentivar a aposentadoria precoce. Para você entender melhor, eu vou dar um exemplo prático. Imagina que a média dos seus salários durante a vida toda foi de R$1.000. É uma hipótese, um exemplo. Antes da reforma, você receberia R$1.000 de aposentadoria. Depois da reforma, você recebe apenas R$600. A diferença é de R$400 por mês. Quase, portanto, R$5.000 por ano, né? Você deixaria de receber nesse exemplo, tá? Agora pensa numa pessoa que tinha uma média salarial de R$2.000. Antes receberia R$2.000. Agora, apenas R$1.200. São R$800 a menos todos os meses. Em um ano, são quase R$10.000 de diferença. É ou não é muito dinheiro?
O que mais me revolta é saber que quem recebe auxílio-doença hoje, que é um benefício temporário, até a pessoa se recuperar, ganha mais do que quem está aposentado por invalidez, que é definitivo. O auxílio-doença paga 91% da média salarial. Então, uma pessoa ainda tem chance de voltar a trabalhar, recebe mais do que uma pessoa que nunca mais vai conseguir trabalhar. Isso não faz sentido nenhum. Isso faz sentido para você? Muitos advogados entraram na justiça questionando essa diferença absurda de salário. Eles argumentam que é inconstitucional uma pessoa receber menos do que a aposentadoria definitiva que receberia, né, no caso, se fosse um benefício temporário. Argumentaram também que fere a dignidade humana reduzir tanto o valor que mais precisa no momento que está mais doente, precisando de cuidados. Um caso específico chegou até o Supremo. Era um homem do sul do país que ficou afastado recentemente recebendo auxílio-doença desde maio de 2019, antes da reforma em vigor. Ele conseguiu a aposentadoria por invalidez em 2021, ou seja, depois da reforma da Previdência. Os advogados dele argumentam que, como ele estava afastado antes de 2019, antes da reforma da Previdência, teria direito aos cálculos com valores retroativos, antigos, o que é muito mais vantajoso, o cálculo anterior. Parecia fazer sentido, né? Afinal, a incapacidade dele para o trabalho começou antes da reforma de 2019. Ele já estava afastado, já não conseguia mais trabalhar, só faltava o INSS reconhecer a incapacidade que era definitiva para o trabalho e não temporária. Mas, infelizmente, o ministro Barroso não pensou assim. O ministro do STF decidiu que só tem direito ao cálculo antigo quem estava aposentado por invalidez antes da reforma. Quem conseguiu a aposentadoria depois, mesmo que já tivesse afastado antes, tem que seguir a nova regra com a redução de 40% do seu salário. O ministro do STF também disse que é constitucional a diferença entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Segundo o ministro Barroso, são benefícios diferentes e, por isso, podem ter cálculos diferentes. Ele confirmou que deve existir diferença de tratamento entre a aposentadoria em geral e aquela que vem de acidente de trabalho. A única exceção que continua valendo é para a aposentadoria por invalidez causada por acidente de trabalho ou doença do trabalho ou doença ocupacional. Nesses casos, o valor continua sendo 100% da média salarial. Então vamos lá, acidente de trabalho, doença que veio do trabalho, 100%. Ou seja, quem se machuca no trabalho recebe o valor integral, mas quem fica inválido por outros motivos só recebe 60% da média salarial. E mais os acréscimos, se for o caso. Essa decisão gerou muita polêmica entre advogados previdenciários. Alguns dizem que pelo menos ficou confirmado que o direito ao cálculo antigo para quem já se aposentou antes da reforma. Havia o medo de que até isso pudesse ser perdido. Mas outros advogados especialistas no assunto disseram que a decisão é muito prejudicial. Alguns advogados e até mesmo conselheiros da OAB do Estado de São Paulo disseram que o cálculo trazido pela reforma da Previdência é extremamente prejudicial aos aposentados e pensionistas, aos segurados. Exatamente. Eles destacam que não se faz justificar que um benefício com valor menor para quem tem uma incapacidade pelo resto da vida em relação a quem tem uma incapacidade temporária. E ele ainda tem a esperança, né, os membros da OAB, de que o Supremo reconheça a inconstitucionalidade, pelo menos nos casos de doenças graves incuráveis. Vamos lá. Quando a incapacidade é irreversível, a pessoa não tem a menor condição de trabalhar, não faz sentido se aplicar uma redução do valor do salário a receber do INSS. Qual que é a situação que nós temos hoje? Nós vamos continuar acompanhando essas decisões. Por enquanto, essa é apenas a decisão de um único ministro. O julgamento ainda não acabou. Os ministros do Supremo ainda vão votar sobre o assunto. Então,
ainda existe a possibilidade de reversão desse caso, embora seja pequena, porque geralmente os ministros seguem o voto do relator, no caso o ministro Barroso. Se você está nessa situação ou conhece alguém que está, o importante é ficar atento a partir de agora. Mesmo que a decisão final confirme a constitucionalidade de um valor menor, ou seja, da redução, ainda existe possibilidade de buscar outros direitos na justiça. Por exemplo, se você estava recebendo o auxílio-doença antes da reforma da Previdência de 2019 e só depois conseguiu a aposentadoria por invalidez, vale a pena consultar um advogado especializado, porque cada caso é um caso e pode ter algumas particularidades que podem fazer a diferença. Também é importante saber quem já está aposentado por invalidez pode pedir uma revisão do benefício se descobrir que tem um cálculo que foi feito errado. Muitas vezes o INSS comete erros na hora de calcular a média salarial que é aplicada durante a regra. Outra situação importante é para quem tem doença grave, contagiosa ou incurável. Mesmo com a decisão do ministro Barroso, ainda existe a discussão na justiça sobre esses casos que deveriam ter um tratamento diferenciado. Se você tem alguma doença que se encaixe nessas categorias, como câncer, HIV, doenças cardíacas graves, doenças mentais sérias, entre outros, vale a pena buscar o quê? A orientação de um advogado. Alguns juízes ainda concedem aposentadoria por invalidez com o valor de 100% para esses casos. O caso é importante. O importante aqui é não desistir dos seus direitos. A Previdência Social é um direito seu. Você pagou, você contribuiu durante anos para ter a proteção quando precisasse. Se você não consegue mais trabalhar, tem direito a receber o benefício que garanta pelo menos ali o básico para a sua sobrevivência. Muitas vezes as pessoas ficam com medo de ir atrás dos seus direitos e pensam que é complicado demais ou que não vale a pena. Mas nós estamos falando de centenas de milhares de reais por mês. É dinheiro que pode fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família. Se você gostou dessa informação, né, e ela te ajudou de alguma forma, pelo menos para você não deixar de acompanhar um direito que é seu, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer, é claro, levar informação para mais pessoas. Se você tem alguma dúvida sobre o seu caso específico ou quer contar a sua experiência, aproveita a oportunidade e já deixa aqui o seu comentário. Lembrando, tudo que você escreve nas redes sociais com certeza vai chegar até as nossas autoridades. E é claro, gratidão a todos, a todas que já são inscritos e inscritas. Se você ainda não é, aproveita que é de graça esse trabalho que eu faço de coração para ajudar. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização sobre os seus direitos. Eu sempre vou trazer informações importantes que podem fazer a diferença na sua vida. E é claro, não se esqueça, ajude as demais pessoas. Compartilhe esse vídeo com as outras pessoas que possam precisar dessa informação. Ajudando as pessoas há anos, eu posso também te ajudar de uma maneira melhor se eu souber qual o seu problema. Então, já deixe seu comentário. Se você tem dúvidas sobre seus benefícios ou quer saber se tem algum direito, alguma revisão, é claro, eu posso te ajudar trazendo informações num próximo vídeo. Trabalho com isso há muitos anos e ajudei muita gente a conseguir o que é de direito. Então acompanhe o canal diariamente, porque sempre que tem novidades importantes sobre o INSS, aposentadoria, benefícios e decisões dos tribunais que podem afetar a sua vida, eu vou estar trazendo para vocês. Não deixe de seguir para não perder nenhuma informação que pode ser valiosíssima. Então, aposentadoria por invalidez, a situação está em julgamento e pode mudar a partir de agora. E eu vou compartilhar com vocês essas atualizações que devem chegar aí ao final desse julgamento até o final desse ano. Gratidão sempre a todos que me acompanham. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.